Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa aqui no canal. E hoje é dia de oficina de oração, onde a gente reza o terço da libertação. E por que esse terço é importante e por que a gente faz oficina de oração? É importante sempre dizer os porquês para alinhar os eixos, né? Os cubos que apreendem nós nas rodas. E as rodas somos nós nesse plano terreno de civilização, né? E aí nesse percurso nós nos reunimos e concorremos no plano que muitas pessoas concorrem, né? E aí essa concorrência às vezes ela cria dúvida sobre a corrida, né? A gente tem as dúvidas a respeito do do plano possível de nós corrermos e dos planos que os nossos irmãos estão correndo, né? Como águas. E essa dúvida nos arranca da concentração do nosso percurso de corrida. E esse arrancar nos causa dor, nos causa envergação, nos causa arrependimento e nos causa irrespeitabilidade com a fé que Deus promoveu, criando todas as coisas e até mesmo a imaterialização dessas coisas nos nossos sentidos, com essa aprovação de organização que somos gratos pelos professores, pelos administradores desses conhecimentos. Embora nós saibamos que todos nós corremos no plano e temos as nossas passagens garantidas, até porque senão a gente já se identifica com a colisão, e sabemos que essa colisão está para vir e que sempre quando ela chega ela é certa, porque é em nome de Deus. Nós nos conduzimos por força de hábitos. E aí, esses hábitos, a gente julga se é bom pelos sentidos. Com esse julgamento de hábitos, né? Às vezes a gente olhando para os irmãos, hábitos que são bons, que eles fazem para eles, que são bons para eles, a gente acaba se perguntando se não seria bom para nós, e aí acaba experimentando novos hábitos. E esses hábitos novos às vezes causam essas lamentações, essas dúvidas, esses arrependimentos. Ou seja, perdemos o foco do caminho que a gente quer do nosso plano, né? Que está no nosso plano de passagem. Isso tem acontecido muito comigo, principalmente agora que eu estou formando, e eu já vi, né, que é muito normal e acontece com a maioria das pessoas, principalmente quando a gente não está tão certo daquilo que a gente quer. A gente precisa afirmar, colocar a vontade em dia para perseverar nesse plano sem perder o foco, porque esse é o plano, né? Não precisa ter dúvida. A dúvida vai gerar inanição, né? Ou seja, perda de sensibilidade de plano, de credibilidade, elevando a roda a conduta das pressões circulatórias, né? Então essa libertação
ela é para isso, entendeu? É para a gente se libertar das dúvidas que nos arrancam do foco. Bom, e aí essa arritmia que causa essa visão subcolaterais dos nossos planos nos fazem orbitar, navegar em sentidos que floresceram e aparentemente parecem estar bem, e a gente gostaria de colher esse bem também. Só que às vezes a gente está olhando para longe ou para uma outro plano, outra espécie, uma outra proposição de ser e estar. E tudo que a gente olha apenas um ângulo de tudo aquilo que está acontecendo. A gente tem muito pouco dado e resolução de processamento para confiar, né, para ser digno de confiar, de que saiba que aquilo é melhor ou pior. A única pessoa que sabe é Deus. E Ele nos avisa pelos sentidos de instantes de passagem. Só que quando a gente tem o foco na tomada do nosso plano, a gente geralmente tem um cuidado para prestar, né? Então, toda essa prisão que aprisiona o nosso coração nos eleva a um descontrole, principalmente dos utilitários que nos fazem a favor. E aí, todos os empresários, todas as pessoas de bem, que têm muitos bens materiais e que partilham da religião, o dízimo, eles operam dando 10% para as igrejas, porque eles sabem que o cuidado desses mistérios de religião, de religar, estão muito elevados ao plano de conduta de controladores de seres, né? Ou seja, a educação, ela não é um faz de conta. O produto, ele não é um faz de conta. Existe muito sacrifício desenvolvendo uma formularidade material para que a gente cumprimenta e desacredite nos sensos de foco que entregamos, fazendo os desacordos que vão nos cobrir da vida, da essência de viver. E tudo que a gente faz, a gente reparte, até mesmo exercício de sobrevivência. E aí, o que a gente tende então? O que seria o dízimo? O dízimo, ele é um gesto de gratidão a Deus por tantos benefícios recebidos. A devolução do dízimo nasce do coração sensível. O dízimo é um ato de amor a Deus e aos irmãos. É uma resposta de fé e de corresponsabilidade pela evangelização, pois esta tem uma dimensão econômica. Tá. E agora a gente vai analisar o que é o dízimo, né? Tudo que a gente faz gera produtos, e todos os produtos têm o seu desespelhar de ondas, pois a gente consegue desescrever o produto em vários planos de ondas circulantes. A gente tem o plano das ondas celestiais, que são ordenadas de fluorescência de ambientes, né? É um padrão de sentimento de onda que apreende a circuitiva
retenciabilidade de elevar as materializações a um eixo cognitivo de quadro que empreende a nós a corpulação celeste, né? De celestiar aquilo que matematicamente, tematicamente crucifixa significado, não? Fixa significado e demanda energia de entendibilidade, respeito. A gente também tem as energias que são as energias elétricas, ondas elétricas, ondas mecânicas, e aí todas essas matérias que a gente faz conseguem ser redimensionadas e escritas a partir desses gradientes energéticos. E nós temos janelas de sensibilidade para corresponder e beber dessas fontes. Então, todo produtor, ele entrega seus 10% em sua produção. Porque a produção decodifica-se sobre mostruário e decadência de compassões. Então, enquanto aquele produto existir, ele vai ter um diferencial na vida que vai desreparticionar a qualificação dele, repartindo. Agora, nós temos vários produtos e várias fábricas de produtos, e eles não estudam à toa. Eles são complemento do nosso lar, e eles são dignos de muito respeito, porque eles fazem nossas elevações à paz, à liberdade. Embora o homem seja recheado disso desde o seu nascimento, o homem que nasce hoje ou nasceu há algum tempo, a gente precisa praticar e domar nossas interseções a esses produtos, porque os efeitos deles nos dizem quem seremos perante aos espelhos dos outros. E isso nos engrava pelos arcos reflexos que nos batem, mesmo quando a gente não difere, né? Às vezes a gente chora de várias formas. E aí esses 10% dessas empresas, dessas cadeias de reprodução também existem, né? Nós precisamos assessorizar a decomposição que encandece a utilidade desse produto ao seu elevado de limite. Então, a sensação que um produto nasce, complementa e eleva a celestialidade que aloja o respeito, essa interseção que dessubtrai essa celestialidade, elevando-se a deusar, merece o seu cumprimento. E esse cumprimento tem sido praticado pelos mundos artificialísticos, né? Nós temos artistas de várias produções. E aí esses artistas, eles se assentam e investigam e decompõem solenemente o quadro que vai desembanhar-nos com a inscritura do efeito dessa produção. E aí nós vamos provar e diremos o que esse produto é para nós, ou essa chave de encanto. Nós temos vários artifícios.
artistas, né? E nós também temos a chance de nos tornarmos. Em nome de Deus, que sejamos artistas nessa vida, uns para com os outros. Bom, e dentro disso então, né, esses 10% que a gente possa conseguir dar, né, porque esse dar de 10% quer dizer, ó, joia, tudo joia. É uma afirmação, porque olha só, chega um ponto que a palavra da mãe, a palavra do pai, não tem o efeito de produção eficiente, né? E aí os filhos começam a escutar muito, só escutar a mídia atingindo a informação. A mídia atingindo informação. Porque a mídia, ela tem um valor celestial que desembrava em nós riquezas subliminares, poderes de comprimento distantes, né? Condutibilidades, assertibilidades. Olha, dentro do nossa mídia aqui, a gente sabe que se a gente colocar essa propaganda aqui, pelo menos milhares de pessoas vão ver, e dessas milhares a gente tem certeza que 10% vai utilizar. E aí você tem o valor da propaganda e das estatísticas de utilidade midiática. Dentro dessa empresa, então, a arte e o ofício fazem sentido de sensações. O produto consegue ser elevado da marca para uma chave de contenção de respeitos. E aí você pode utilizar o desrespeito, a moeda, o capital, para abraçar o sacrifício. Não é mesmo? Bom, e já que todos nós sacrificamos, por mais que tenhamos dados de sacrifícios diferentes, vamos nos capacitar com um pouco de consolo das palavras da Bíblia, bebendo, né, esse sagrado, para nos conter, para nos ajudar a nos conter, porque o nosso foco, em muitos sentidos, se perdem por conta desses algarismos e dessas controladorias de improvações, né? E às vezes nos perdemos principalmente por falhas de participação, partilhar esses encontros dimensionalizados pelos empreendedores desse respeito. E para chegar lá e pedir com fé, ajoelhado, respeitando, não é fácil, né? Não é fácil. É uma cirurgia que é bem, assim, criteriosa, porque ir lá com a verdade é uma coisa, ir lá com máscara é outra coisa, né? Então, que a gente possa pedir a Deus nesse consolo, a verdade que nos salvará, né? E aí eu vou abrir. O que eu vou fazer? Eu vou abrir ela em uma página qualquer, né? Eu vou pegar aqui, ó, eu vou fazer eu vou pegar no meio, e aí do meio eu vou para os meios, e dos meios eu vou fazer assim, ó. Aí eu encontrei aqui, ó.
E aí eu vou ler. Aqui, ó. Achei Tobias. Vou ler Tobias 7. Casamento de Tobias. Ao entrar em Ecbatana, Tobias disse: Azarias, meu irmão, conduz-me logo à casa do meu irmão Raguel. De fato, o anjo o levou à casa de Raguel, a quem encontraram sentado à porta do pátio da casa e o saudaram por primeiro. Ele respondeu: Também vos saúdo, irmãos, sede bem-vindos, e os fez entrar. Disse então a Edna, sua esposa: Que parecido é este jovem com Tobit, meu irmão? Edna, por sua vez, os interrogou: De onde sois, irmãos? Eles responderam: Somos dos filhos de Neftali, deportados em Nivine. Ela continuou: Conheceis Tobit, nosso irmão? Responderam: Sim, conhecemos. Ela prosseguiu: Está bem de saúde? E eles: Está vivo e passa bem. Tobias acrescentou: É meu pai. De um salto, Raguel o beijou entre lágrimas, dizendo: A bênção venha sobre ti, meu filho. Tens um excelente pai. Que grande desgraça ter ficado cego esse homem tão justo, que dava tantas esmolas. E chorando lançou-se ao pescoço de Tobias, filho de seu irmão. Da mesma forma, Edna, sua mulher, chorou sobre Tobias, como também Sara, a filha deles. A seguir, matou um carneiro do rebanho e os acolheu calorosamente. Depois de se terem banhado e purificado, puseram-se à mesa. Disse então Tobias a Rafael: Azarias, meu irmão, pede a Raguel que me dê Sara, minha irmã. Raguel ouviu essas palavras e disse ao jovem: Come e bebe e fica à vontade esta noite, pois a ninguém senão a ti, meu irmão, tocas desposar Sara, minha filha. Aliás, não me é lícito entregar-la a outro homem, senão a ti, que és o meu parente mais próximo. Contudo, vou dizer-te a verdade. Já dei a 7 homens dos nossos irmãos e todos morreram na noite em que iam aproximar-se dela. Agora, porém, meu filho, come e bebe e o Senhor cuidará de vós. Tobias, porém, disse: Não comerei nem beberei nada, enquanto não confirmes o que me diz respeito. Raguel lhe respondeu: Já o faço. Ela te é entregue segundo a sentença do livro de Moisés, pois é o céu que decide que ela seja tua esposa. Leva tua irmã, de hora em diante tu és seu irmão e ela é tua irmã. Ela te é dada a partir de hoje e para sempre. O Senhor do céu vos proteja esta noite e vos manifeste a sua misericórdia e a paz. Raguel mandou chamar Sara, sua filha, e apresentou a ele, tomando-a pela mão. Entregou-a a ele e disse: Receba-o conforme a lei e a sentença escrita no livro de Moisés, segundo a qual ela te é dada como esposa. Toma-a e leva-a sã e salva para a casa do teu pai. E o Deus do céu vos conceda uma viagem segura em paz. A seguir, chamou a mãe da moça e mandou que trouxesse uma folha de papiro para se fazer o registro do casamento.
Aí devia constar que ela a entregava a Tobias como esposa, segundo a decisão da lei de Moisés. A mãe trouxe a folha e ele escreveu e assinou. Só então começaram a comer e beber. Raguel chamou sua esposa Edna e lhe disse: Minha irmã, prepara o outro quarto e conduze Sara para lá. Ela preparou o quarto com o marido, como o marido lhe dissera, e levou Sara para lá. Chorou por causa dela, mas enxugando as lágrimas, disse-lhe: Coragem, minha filha, que o Senhor mude a tua aflição em alegria. Coragem. E saiu. Pois é. As palavras aqui do livro de Tobias falam sobre a respeito de um diálogo que sobre as informações elevam uma certificação, né, de reconhecimentos entre as partes. E aí desse reconhecimento tem-se a graça de abrir, né? Abrir oportunidades. Logo a gente tem que palavras, quando acendem as pessoas, as suas reações podem entregar salvações, porque palavras são chaves que apresentam processamentos nos seres. E aí, dependendo de quem dirige essas palavras, dependendo do tom, dependendo de todas os encadeamentos, essas palavras podem afirmar a palavra de Deus na nossa vida. E que tomemos então essa fonte de dados como uma repartição de respeito àqueles que nos dirigem a palavra. Agora a gente pode passar para poder rezar o texto da libertação. Bora lá. Antes de ler o texto da libertação, antes de fazer, né, a oração do texto da libertação, eu vou ler mais uma. A gente vai ler mais uma. Vamos ler mais uma. Mais um testemunho aqui. E onde que a gente começou? Bom, agora a gente vai ler o testemunho a gente leu na semana retrasada, eu acho que o testemunho da Eusilene. Aí hoje a gente vai ler um testemunho de Itambacuri. O nome da pessoa não tem aqui. Eu louvo e glorifico ao Senhor pela libertação de 2 pessoas da minha família. O Espírito Santo nos inspirou a rezar o terço da libertação. Desde que ele nos ensinou, tenho feito essa oração e o seu fruto é poderosíssimo, porque
a gente proclama o nome de Jesus 205 vezes. Eu quero testemunhar que recebi uma grande graça de Jesus através da oração do terço da libertação. Meus 2 filhos mais novos foram apanhados pela polícia no dia 30 de janeiro. Eles estavam viajando de carro e deram carona para 2 homens que, embora sejam nossos conhecidos, não sabíamos que eram ladrões de carro procurados pela polícia. Eles foram pegos em flagrante com os moços no carro. Quando recebi a notícia, quase fiquei louca, rezei o terço da libertação e em 12 dias Jesus libertou os meus filhos. Graça e louvor eu lhe dou, Senhor, por nós terem enviado esse milagroso terço. Pois é, né? Pra gente que é jovem assim, nós não sabemos muito o peso que é carregar o laço de um filho, né? Nós não temos essa construção desenvolvida nas nossas contrações, não sabemos o quão isso é desorganizador e ao mesmo tempo é belo, lúcido, puro, né? Nós não sabemos a dimensão disso. Isso é como um diamante. E o diamante bem lapidado brilha muito e vale muito. E dependendo da fase que ele lhe salta sol, o brilho repartido delas vibra muito. Então existe esse vibrato de faces, né? E eis o mistério da fé. Eis Jesus em suas cruzes, né, diárias em nós. Então nós não sabemos o quanto isso significou para essa mãe. E agora, com o testemunho dela, aparentemente sabemos que tem pesos muito altos, né? E aí, graças a esse testemunho, podemos acreditar mais, né, nessa palavra, né? Graças a essa mãe. Bom, e agora a gente pode rezar o terço da libertação. Creio em Deus Pai. Não, antes de começar, a gente vai fazer uma remoção no sentido de pedir o perdão de Deus por todos os nossos pecados. Vamos lá. Ó Deus, boa tarde, boa noite. Queremos vir agora, nesse momento de oração, pedir perdão por todos os nossos pecados, tudo aquilo que desnega a sua perfeição, a sua exatidão e o seu compromisso com nós, que a gente às vezes falha nas posturas de respeito, nas entregas dos compromissos, nos aceites dos nossos irmãos, nas estruturas de acesso a informações, que fugindo da mídia, tudo parece que é nojento, que é humilhante, que não tem regulação, que não tem caridade realmente, que o Senhor não consegue cooperar entre os irmãos.
fazendo com que nós sejamos recompensados. Perdão, Senhor, por acreditarmos em alguns instantes nessas inverdades, porque o Senhor, diante do Senhor, tudo é maior. Perdão, Senhor, e muito obrigado por estarmos aqui com as nossas fendas fechadas nesse momento, proclamando essa oração, para que o Senhor tome desse momento aquilo que lhe é sabido, pois o Senhor conhece e já sabe tudo o que está para acontecer, e que a gente possa ser aquilo que o Senhor já sabe, né? Eu sei que às vezes não faz sentido, mas que esse destilado desse momento possa destituir e nos libertar dessas alforjas, dessas amarras que às vezes nos deixam muito sujos para estar na sua presença, para ser quem realmente viemos ser, seus filhos. Peçamos que o Senhor nos pegue no colo e nos proteja de todas as aflições, todos os males, e que nos mostre, diante desse reconhecimento, o quão somos iguais, né, como filhos, e que dessas igualdades o Senhor consiga nos cooperar ao nosso favor, né, ao favor, e que a gente também consiga operar ao favor do Senhor, que a gente consiga acreditar e ver, por mais que a gente já seja programado, que a gente possa ter maiores confortos nesse sentido, né? Principalmente para aqueles que praticam o caminho reto, né? E aí pedimos também, né? Vamos pedir diante do seu altar que a gente apresenta para você, todas os nossos conflitos internos, os nossos questionamentos com a vida e com as razões materiais de viver, com as localizações de trabalho, com os empreendimentos de salários, com os reconhecimentos dos aflitos, com as vozes que nos ressoam, informações, com as celestiações desses logos, com todas essas empenhadoras que buscam imolar-se nessas atenções, que as pessoas tenham certeza que elas possam encontrar certezas para percorrer os seus objetivos, os seus focos, que elas não percam o foco brincando de competir com esse mundo desfocado, né? Para que eles encontrem a maravilha que o Senhor é e fez em cada um de nós, que eles encontrem a direção dos seus sentidos e que eles possam partilhar dessa direção a boa condução social, de praticar a construção social respeitando essa ordenada. Amém. Agora sim a gente creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que foi concebido pelo poder do Divino Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria.
padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos anjos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Jesus, tem piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus, tem de piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos. Não, essa oração a gente faz no final. Perdão. No primeiro mistério, então, a gente pode colocar a intercessão dos enfermos, das pessoas que praticaram esse sacrifício em vida e que não conseguiram lidar com eventuais problemas, né? E com certeza essa é a causa. Existe uma causa para que eles estejam nesse local, né? Uma ação e uma reação. Então, nós colocamos a vida de todos os enfermos, principalmente porque um dia podemos estar lá, né? Esse é um fato. Se não já o estamos, né? E reconhecermos, né? As medicinas, os advogados, os profissionais que estão dentro dessas ondas no universo, subliminando e desesportando essas porcentagens de atenção nas nossas vidas, que a gente saiba acolher e ser grato, mas que o Senhor possa passar na frente e atender os enfermos, porque são muitos e são diversas formas de enfermidade. Nós mesmos aqui na oficina de oração temos os nossos, e que dentro das suas correspondências, Deus, que o Senhor possa vir nos atender. Amém. Se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Jesus, tende piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos.
Se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Nesse segundo mistério, a gente coloca a intercessão das pessoas que têm dificuldade de se conectarem com os versos científicos, de olharem para a ciência. É claro que essas pessoas elas têm qualidades que desenvolvem os desascensos da ciência, mas como a gente tem a ciência em colaboração com a busca de organização dos conhecimentos, que a gente consiga desassombrar esse espírito capital e reconhecer uns aos outros financeiramente, para que eles, sobre a ciência, desimportem-se e sejam vistos com essas desimportâncias que lhes cabe, igual a todo mundo, investir. E que possamos trabalhar desde já para encontrar soluções para esses fundamentos, para esses gestos de amor, pois assim o respeito sim poderá ser cobrado, não só cobrado, ele poderá ser libertado. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tende piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Se Jesus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. E agora, nesse mistério, terceiro mistério, vamos pedir a intercessão das pessoas que têm dificuldade de pensar no futuro porque se arrependem no presente. As pessoas se arrependem pelo presente que elas são. E esse peso dificulta pensar no futuro, porque o presente que essas pessoas são, que nós, muitos de nós são, pesa por reflexão de várias situações, de vários efeitos de situações. Vou dar exemplos, Pai. Efeitos de não ter casa, de não ter dinheiro para comprar alimentos mais improvisórios, né? Sem ser dos lados básicos. Deficiência nas habilidades de ter, a família ter, ou ele mesmo poder ter confortos de carros, de investimentos financeiros, conforto de ter até emprego que não lhe arranque toda a paz. Senhor, interceda, mostre verdadeiramente
o quão as pessoas, por serem vivas, merecem o respeito que o Senhor tanto dá e tanto produz dentro da sua evolução, da sua verdade. Cuida, Senhor. Colocamos em intercessão, então, essas pessoas, né, que existe muito sofrimento no mundo e de diversas formas, e quem não está sofrendo sempre encontra uma forma de sofrer. Mas que isso não seja consolo para problemas básicos, assim, como ter casas, seguranças, como poder ter esses básicos. E eu sei que o processo produtivo demorou, mas eu sei que esse processo produtivo não assegura nada de que em dada hora certa a família vai receber isso vai acontecer. E aí às vezes a fé se esvai e causa até mesmo acidentes e rupturas que vão ser lembradas. E que o Senhor possa passar na frente, Pai. Porque quando a gente caminha, a gente vê e reage. Toda essa reação dói. Dói na hora que a gente vai cumprimentar uns aos outros. Então, rezemos em nome disso. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. Nesse mistério, a gente quer colocar a intercessão de todas as pessoas que cuidam de processos que precisa de ter muita responsabilidade, coisas de cadeias de eventos, né? Coisas que são sensíveis demais para a responsabilidade de um ser, que pode transformar esse ser em criminoso dentro de uma escala de produção. Que o Senhor interfira nesse ser e nessas inteligências desses processos, para que essa pessoa não precise carregar esses erros que eventualmente podem acontecer e que estão dentro desses conselhos na responsabilidade desse ser. Porque ninguém tem a responsabilidade de ter nascido. A responsabilidade é um contrato ilusório que prevê a atenção a um processo. Então, que o Senhor possa passar na frente e desinterceder para que
todos trabalhem ao consenso de dividir essa aparência sobre esse vetor, sobre essa pessoa que parece desocupar-se de toda responsabilidade. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Jesus, tem piedade de nós. Jesus, cura-nos. Jesus, salva-nos. Jesus, liberta-nos. Se Jesus nos libertar, seremos verdadeiramente livres. E nesse último mistério, a gente pede a verdadeiramente liberdade, que a gente possa ser digno de conquistar essa liberdade e que a gente seja digno de saber, de conseguir a contração corpórea para enxergar essa liberdade que somente o Senhor Jesus pode nos entregar. Dentro de todos esses batismos materiais, de todos esses sacrifícios, a gente se desaperta muito para poder entregar valores de cumprimento de responsabilidade com esses materiais. E aí esse apego cria criaturas diversamente opostas à verdade. Criaturas que a gente cuida em nós para poder desfacelar monstros, desfacelar formas de máscaras de respeito, de gases de respeito, porque temos medo da verdade. A verdade nos dá medo. A verdade nos coloca iguais e até coloca quem aparece que é perfeito nesse mundo das mediaticalizações, quem aparece que é super desenvolvido, super inteligente, super corajoso. No mundo da verdade, esse alguém às vezes é diametralmente oposto. Às vezes não é aquilo que aparece ser nesse mundo das variações de máscaras, de contrações de utilidades materiais. Bom, então, que Deus possa nos libertar realmente e que sejamos capacitados por essa responsabilidade, para que o mundo consiga convergir para essas estaturas, as estaturas de nos transformar em verdades, porque a verdade, ela dói, mas ela pode ser muito mais fácil, mais simples de lidar e mais gostosa de acordar diariamente para estar ao nosso lado. É muito mais confortante a verdade. E aí, que se a gente trabalhar ela,
a gente pode cada vez mais varrer, afastar e transformar toda essa desorganização que as matérias fazem, por mais que elas sejam benéficas em muitos casos, né? Mas às vezes esse benefício vem do malefício que a gente desacuradou-se desse encarregado de contrações opostas para poder precisar, como um vírus e uma imunidade. Se Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Jesus tem piedade de nós. Jesus cura-nos, Jesus salva-nos, Jesus liberta-nos. Que a gente não precise falar que para ele é fácil falar assim, porque ele não passa por isso e não passa por aquilo, mas que a gente tenha foco no que a gente está passando para não falar o para ele. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos, degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, a esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. Depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de banhar nas águas puras da libertação. A água é muito importante e nos ajuda muito a purificar o nosso corpo, né? A água é muito importante. E é isso, vou ficando por aqui, né? Depois dessa oficina de oração, e a gente se vê no próximo texto da libertação. Um abraço para vocês e até o próximo. Fui.